Boa tarde. A questão hoje é sobre o determinismo e a liberdade. O que é determinismo? Via de regra, podemos dizer que determinismo é aquele tipo de crença ou aquela doutrina que afirma que nós não temos liberdade. As coisas já são definidas, já são determinadas. E são determinadas por forças externas. Aí essas forças podem ser muitas coisas, mas mais comumente se põe como sendo Deus. Bom, temos diversos tipos de determinismo e vamos falar inicialmente do determinismo científico. O conceito aqui é um pouquinho diferente do que eu acabei de colocar, que foi um conceito mais genérico. Aqui, ser determinista significa aceitar que tudo o que existe tem uma causa. Então a questão aqui tem a ver com a causalidade. Quando nós aceitamos que as coisas têm uma causa, fica mais fácil imaginar que nós dominaremos esta determinada coisa a partir do momento em que nós conhecermos as suas causas. Este domínio vai garantir para nós a validade de leis científicas. Significa o quê? Que uma vez que nós passamos a conhecer as leis que regem o ser daquela coisa, daquele objeto, a gente tem como prever, inclusive. Quando nós podemos prever, nós vamos criar sustentação para a produção dos mesmos efeitos, porque nós conheceremos as causas de um determinado objeto ou ser e, conhecendo as causas, nós seremos capazes de produzir sempre o mesmo efeito. Por exemplo, se você conhece o que causa uma semente virar planta, você consegue sempre esse efeito de transformar uma semente em planta. No nosso caso, a gente conhece. Sabemos que ela vai precisar de adubo, vai precisar de água e vai precisar de sol. Entre algumas outras coisas, o básico é isso. E esta lei se aplica a qualquer coisa. Uma vez que a gente conheça as causas dela, é só a gente criar as condições e o efeito certamente virá. Temos um determinismo positivista. O positivismo afirma que uma coisa, uma vez posta, ela vai ter um efeito segundo o que se espera. Mas vamos ver aqui o positivismo relacionado à experiência humana social. A nossa vida, segundo o positivista ou positivismo, ela depende de 3 fatores. Os fatores são raça, meio e momento. Em outras palavras, nós não somos livres, porque tudo que nós fazemos, ou fazemos porque somos de uma raça que faz aquilo, ou fazemos porque o meio no qual nós estamos faz, ou fazemos porque estamos no momento de fazer. Então, de certo modo, nós somos escravos desses 3 fatores. O ato humano, dessa forma, não é livre, ele é determinado por esses fatores. Então, aí vocês percebem fatores que tiram nossa liberdade. Não seria um Deus que, por exemplo, anularia a nossa vontade, mas nesse caso são fatores de outra natureza. Vamos ver aqui a teoria do Spinoza, porque ela é uma das mais densas dentro da tentativa de se trabalhar a relação entre liberdade e determinismo. O Spinoza tem uma teoria bastante original. Muitas pessoas o considerarão determinista. Ele, particularmente, não será considerado assim por alguns teóricos, principalmente da contemporaneidade. Mas a maior parte dos teóricos, ou sei lá, se maior, grande parte dos teóricos, o consideram determinista sim.
Bom, vamos dar uma sacada na teoria dele para ver quão original ela é. O Spinoza vai dizer o seguinte: ele diz: Deus não é um ser transcendente, ele é causa imanente dos modos. Esses modos, você entende as coisas, os seres. Então Deus é causa dos seres? Se você vai para o lado religioso, a resposta é sim, Deus é a causa de tudo. Deus fez tudo. Mas como se imagina Deus fazendo, criando? Normalmente se imagina Deus fora das coisas que ele cria. Ele está lá, as coisas não existem e ele as cria fora dele. Então aí nós temos já duas realidades. A realidade do que cria e a realidade do que é criado. O que cria está lá em um ponto, o que é criado está lá em outro ponto. Esta é a teoria comum. Não é com esta teoria que o Spinoza comungará. Ele dirá: Deus não é transcendente. Quando ele diz isso, ele está dizendo que Deus não está fora das coisas. Deus cria as coisas dentro das próprias coisas. É o próprio poder que as coisas têm de serem um outro ser que tem em sua essência a presença de Deus agindo para que estes seres sejam os outros seres que eles podem. Então, a causa do advento, a causa da criação, do engendramento de uma determinada realidade, você pode dizer que é Deus, mas não pode dizer que é Deus lá fora e a coisa aqui. É Deus dentro da própria coisa, é Deus dentro do próprio objeto. Por isso é que se diz que a ação de Deus e o próprio Deus é imanente, ele está dentro, não está fora. Deus não se separa daquilo que ele produziu. Ele cria e ao criar ele está dentro da própria criação. Uma coisa importante na teoria spinoziana é a teoria das paixões. Ele vai distinguir dois tipos, paixões alegres e paixões tristes, e vai diferenciá-las colocando as paixões tristes como sendo a fonte da fraqueza. Os desejos que nascem da paixão triste são fracos. E aí vem várias características para colocá-los assim. Por exemplo, eles não crescem, ao contrário, eles impedem o crescimento. Eles corrompem as relações e eles se orientam para a forma de exploração e de destruição, e não formas de construção. Ao contrário, os desejos que nascem da alegria, eles são fortes exatamente porque negam tudo isso. Eles são capazes de agir e de pensar. As pessoas que têm esses desejos agem e pensam, e nessas ações e nesses pensamentos eles desenvolvem-se como seres humanos. Então esses desejos são fortes. Por quê? Porque eles aumentam a nossa capacidade de agir e de pensar. O Spinoza não faz uma hierarquia entre o corpo e a alma. A questão da hierarquia corpo e alma, ela tem a ver com uma noção que nós comumente aceitamos de que a alma é superior ao corpo. Então o corpo precisa se submeter à alma. Nós inclusive fazemos uma dicotomia querendo dizer que quando a gente peca, quando a gente pensa o que não deve, faz o que não deve, é o corpo se sobressaindo à alma. Então o corpo é um cavalo doido que precisa ser domado. E a alma é este elemento que poderá fazer essa domagem, vou chamar assim, nem sei se existe a palavra, que poderá domar o corpo. O que o Spinoza vai dizer sobre isso, essa relação alma e corpo? Porque também um outro estágio vai colocar o corpo como superior, uma vez que o corpo vai estar mais relacionado
com a razão e a alma mais com a emoção. Isso alguns entendem, mas outros vão entender que exatamente é o corpo que está relacionado com a emoção. Bom, o que interessa é que seja os que acham que o corpo está relacionado com a emoção ou a alma, eles vão priorizar um desses elementos, seja o corpo, seja a alma. O Spinoza não priorizará. Ele vai dizer que a alma não é mais importante do que o corpo não é mais importante do que a alma. Não cabe à alma controlar o corpo. E a questão da liberdade em Spinoza, como é que ela fica? O que nós diremos sobre ela? O Spinoza, ele não vai culpabilizar as paixões como forças perigosas. Nós fazemos isso, nós culpabilizamos. Nós dizemos, olha, as emoções, as paixões, elas atrapalham a nossa razão. E isto é a razão, é o motivo do nosso sofrimento. Então é um perigo. Não cultive a paixão, não cultive as emoções. É assim que nós falamos com as pessoas, é assim que nós as aconselhamos. O Spinoza vai dizer, não, as paixões não são mais perigosas do que a razão, não. Então ela não é culpada pelas coisas ruins que nós passamos. E se for, não é ela sozinha, separada da razão. É ela e a razão. Então ele não vai fazer essa culpabilização e, consequentemente, as paixões não precisarão, na teoria dele, serem controladas pela razão, uma vez que ele não reconhece que a razão seja superior à paixão. A liberdade, em Spinoza, será a autodeterminação. Ser livre é ter condição de autodeterminar-se. Então, observa que ele não vai negar a causalidade interna. Existe essa causalidade, existem fatores internos em nós que causam outras coisas, e isso não depende de nós. Mas mesmo não dependendo de nós, essas coisas, nós não seremos determinados, nós seremos livres na concepção spinoziana. Então, ele vai dizer, a liberdade é a autodeterminação. A causalidade interna, ela é importante para que o ser atinja a sua essência. O indivíduo livre é aquele que age de acordo com a sua causalidade interna. Se você tem uma propensão interna para ser algo e você é aquele algo, aí você não domina esta causalidade, mas mesmo assim você é livre porque você se desenvolveu de acordo com um projeto, vamos dizer assim, que existe para o seu próprio desenvolvimento. Quando se sucumbe a uma influência externa, aí você é coagido e é determinado. Então observa que ele não fala se você é livre ou não. Ele vai dizer, você pode ser livre ou não. Depende do que você faz com essa causalidade que há em você. Aceitou a causalidade interna, você simplesmente desenvolverá uma potencialidade que você já traz consigo. Mas aceitou causalidades, influências externas, aí você é coagido, você é determinado, não é livre. Fechando então esta aula, falemos com o Alain Émile Auguste Chartier a seguinte expressão. A consciência do determinismo faz que sejamos sujeitos atuantes e não simples efeito passivo. Isso fecha a teoria spinoziana, porque vai dizer o seguinte, se nós somos determinados, mas temos consciência de que somos, então nós não somos. Eu sou determinado e sei que sou, então eu sou livre. Mas se eu sou determinado e não tenho consciência de que sou determinado, então eu não sou livre. Sou de fato determinado. A liberdade não atua em mim. E sendo assim, eu não posso reivindicá-la, não posso dizer que sou alguém livre. Bom, é uma aula bem metafísica, deu para notar que não é tão fácil algumas coisas, mas é uma questão muito mais de reflexão. É uma questão mais de se pensar a respeito do que foi dito. Eu espero que todos nós façamos isto e leiamos o que foi falado aí. Por exemplo, ler mais sobre a teoria do Spinoza,
conhecer melhor o positivismo. Sei que a gente já trabalha isso em sociologia, mas quanto mais nós conhecermos, melhor nós entenderemos essa questão do determinismo e da liberdade em nossas vidas. Ok? Não havendo mais nada a tratar, só resta me despedir. Até a próxima e que todos vocês tenham um ótimo dia. A questão